o justo viverá pela fé. Essas são as palavras do profeta Abacuque, em seu livro dos profetas menores, que foram as palavras de inspiração para aquele frei agostiniano, Martinho Lutero, que no ano de 1517, meditando no texto original da palavra de Deus no Novo Testamento em Romanos, se deparou com as palavras do apóstolo Paulo, que citou o profeta Abacuque, dizendo que o justo viverá pela fé. E nós temos chegado ao ano 2020, 503 anos após Martinho Lutero ter apregoado na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, afirmando em seus postulados, em suas teses, pensamentos a partir das Escrituras, contrário ao pensamento da teologia da época daquele século. O momento em que a igreja estava apóstata, como apóstata, apostatando da fé, se apartando dos seus pressupostos bíblicos, teológicos, das Sagradas Escrituras. Naquele momento, Deus estava por tocar a trombeta na cristandade, trazendo um despertar e visando buscar a igreja, sua noiva, para o seu destino final, uma noiva preparada para as bodas do Cordeiro. Uma noiva prestes a estar na maturidade da estatura de varão perfeito, na mente de Cristo, no pensamento de Cristo. E após aquelas teses terem sido apregoadas, Martinho Lutero, além disso Calvino, ali na Alemanha, ali na França, sul da França e na Suíça, e tantos outros reformadores, George Whitefield, John Knox, grandes homens avivalistas que começaram a ter essas ideias a partir das Escrituras, verdades bíblicas que foram perdidas ao longo de séculos. Eles trouxeram, por meio do Espírito Santo, um renovo à Igreja de Cristo. E até hoje, Deus tem estado aí com interesse, sim, em avivar o seu povo, despertar a sua igreja. E trazemos aqui hoje, nessa data que celebramos no dia 31 de outubro de 1517 e agora 2020, nós trazemos aqui a lembrança a você dos grandes postulados da Reforma. O primeiro, sola fide, e eu trarei as palavras em latim conforme foram usadas pelos reformadores para ensinar a você o que cada um desses pontos nos remete. Sola fide, somente pela fé somos salvos em Cristo Jesus. Não é pelo nosso mérito, não é pelo que fazemos para o reino de Deus, mas é pela graça. Somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Outro postulado importante, sola gratia, significa dizer que a salvação é obtida tão somente pela obra de Cristo Jesus, o dom perfeito de Deus que deu a sua vida por nós, se tornou pecador, se tornou condenado, amaldiçoado em nosso lugar, para que hoje Deus pudesse nos dar de presente essa nova vida, essa disposição de sermos agora transformados em filhos de Deus pela graça. Somente pela graça somos salvos. Naquela época de Martinho Lutero, a venda das indulgências e todas as expressões que eles chamavam de relíquias, como expressões de objetos sagrados que oferecessem bênçãos às pessoas e aos fiéis nas catedrais e nas igrejas. Isso fora condenado não apenas por Martinho Lutero, mas pelos reformadores. E eles trouxeram a mensagem de que apenas por fé e por graça de Deus em nossas vidas, que é Cristo Jesus, nós podemos ser salvos e obter o favor de Deus. Outro ponto importante na nossa celebração dos 503 anos da Reforma, solos Christus, ou seja, apenas por Cristo somos salvos. Cristo é o nosso mediador. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Deus homem. Ele é o único mediador. Não é a Paulo que nós pedimos, não é em nome de Maria, não é em nome de Francisco, não é o nome de qualquer santo algum, até mesmo de padres, de pastores, de sacerdotes ou de líderes. Nós oramos a Deus e pedimos a Ele em nome de
Jesus. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Outro grande postulado da Reforma, além de sola fide, sola gratia, solus Christus, sola Scriptura. Somente pelas Escrituras é que temos a base da nossa fé. Na época de Martinho Lutero, a tradição da igreja dizia que, além das Escrituras, havia os dogmas dos concílios da igreja, dogmas estes feitos pelos homens. Muitos desses dogmas foram construções de raciocínios e lógicas humanas sem a mediação do Espírito Santo. E é nessa conjuntura dos dogmas que são apresentados e trazidos ao longo da história da igreja que a igreja romana, da qual Lutero emergia, vai apontar naquele momento que qualquer doutrina que colida com as Escrituras a partir dos dogmas do concílio, prevalece a tradição dos concílios acima das Escrituras. Entretanto, para os reformadores, para aqueles que foram chamados de protestantes, eles protestaram porque entenderam que as Escrituras sagradas estão acima da tradição dos dogmas, estão acima das decisões humanas, das lideranças humanas, porque a base, o crivo e a regra da nossa fé é a partir de toda a Escritura Sagrada, que é apta para ensinar, corrigir, repreender, a fim de que todo homem seja achado perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E o último dogma, o último tema da Reforma, nessa síntese dos 5 postulados, sola fide, sola gratia, sola Scriptura, sola fide, gratia, sola Scriptura e agora soli Deo gloria. Essa expressão é importantíssima para lembrar a você e lembrar a mim de que tudo é para a glória de Deus. Não é para a glória humana, não é para a glória dos homens, não é para a glória das denominações, não é para a glória daquilo que os homens fazem ou dizem, trazendo a glória para si, mas somente a Deus seja dada a glória. É o que eu desejo neste dia 31 de outubro, nesse dia que celebramos os postulados da Reforma. Não se esqueça, somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça de Cristo, o dom de Deus aos homens. Somos salvos e a nossa regra de fé é a partir das Escrituras Sagradas, sola Scriptura, soli Deo glória e solus Christus, porque apenas por meio de Cristo obtemos a nossa salvação. Deus abençoe a sua vida, celebre este dia em gratidão ao Senhor, porque a verdade do Evangelho, a graça do Evangelho tem chegado até você. Finalizo com as palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 10 da carta aos Romanos. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Deus o ressuscitou dentre os mortos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque esse nome, o nome mais doce, o nome mais lindo, o nome de Jesus, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Sola fide, sola gratia, solus Christus, sola Scriptura, soli Deo gloria. Muito obrigado e Deus guarde o seu coração e a sua família. E até uma próxima ocasião em nossos estudos, no discipulado. Eu sou o pastor Fernando Oliveira, na comunidade Nova Vida. Um grande abraço.